Olá pessoal, tudo bom? Hoje vou apresentar um artigo científico recente da área da biologia molecular, que fala sobre a tradução ou síntese de proteína, um processo essencial para o funcionamento das células. O estudo utiliza uma técnica moderna chamada criomicroscópia eletrônica, que permite a observação do ribossomos, o funcionamento dentro da célula, e a ideia é explicar esse artigo de forma simples e acessível, pensando em alunos do ensino médio ou do início da graduação. Para entender o artigo, a gente precisa relembrar rapidamente o que é síntese de proteína. Nas células, a informação genética fica armazenada no DNA, mas o DNA não sai do núcleo. Por isso, essa informação é copiada para o RNA mensageiro, o mRNA. A tradução acontece quando o ribossomos lê esse RNA e, com a ajuda do RNA transportador, fica mostrando a proteína aminoácido por aminoácido. O principal objetivo do artigo foi observar e mapear diferentes estados do ribossomo humano durante a tradução de proteína. Os autores queriam entender como o ribossomo muda de forma enquanto lê o RNA e como esse processo acontece dentro das células. Para isso, eles utilizaram uma técnica de alta resolução chamada criomicroscópia eletrônica in situ. Agora, falando um pouco sobre a metodologia, os pesquisadores trabalharam com células humanas que foram congeladas de forma extremamente rápida. Esse congelamento rápido preserva as estruturas celulares exatamente como ela estava funcionando naquele momento. Depois disso, eles usaram um microscópio eletrônico para capturar milhares de imagens do ribossomos dentro das células. Com a ajuda de programas de computadores, essas imagens foram organizadas e analisadas, permitindo identificar ribossomos em diferentes etapas da tradução. Uma forma fácil de imaginar esse método é pensar que os cientistas congelaram um filme no meio da cena e depois reconstituíram vários quadros desse filme. O primeiro resultado importante foi a identificação de vários estados diferentes do ribossomo. Isso mostra que o ribossomo não é uma estrutura fixa, mas uma máquina molecular que muda de forma durante a síntese de proteína. O segundo resultado, foi a observação da tradução acontecendo dentro do ambiente celular, com o ribossomo interagindo com outras moléculas. Isso indica que o processo de tradução sofre influência direta das condições da célula. O terceiro resultado, os autores também destacam que compreender esse estado do ribossomos pode ajudar a entender como certos medicamentos atuam, já que muitos deles interferem na síntese de proteína. Além disso, alterações nesse processo estão associadas a diversas doenças. Para concluir, como a conclusão do artigo mostra, que a criomicroscópia eletrônica é uma ferramenta muito eficiente para estudar a tradução de proteína em células humanas. O estudo revelou que o processo é mais complexo do que normalmente aparece nos livros didáticos e que o ribossomo passa por várias mudanças durante a tradução. Esse artigo é relevante porque conecta conceitos básicos da biologia, como DNA, RNA e proteínas,
com técnicas modernas usadas atualmente nas pesquisas científicas. Isso ajuda os estudantes a entender que a ciência está sempre evoluindo. Portanto, este artigo mostra que as novas tecnologias permitem observar processos celulares com muito mais detalhes, contribuindo para o avanço da biologia molecular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.